O retrato da morte. A maldição do sótão. Naquela noite, o casarão parecia respirar. Cada trave de madeira rangia. Cada sombra ganhava vida com os raios das tempestades que relampeavam lá fora. Não era minha primeira vez ali, mas algo estava diferente. E foi então que, ao pisar num canto esquecido do corredor, senti algo frio e metálico sob meu pé. Uma chave, antiga, manchada pela ferrugem, repousava ali como se esperasse por alguém. Sua superfície estava fria e estranhamente úmida, como se tivesse acabado de ser retirada de um túmulo. A chave parecia chamar, puxando-me em direção ao sótão. Não hesitei. Cada passo que eu dava pelas escadas me fazia sentir como se estivesse atravessando décadas, como se a casa escondesse segredos presos no tempo. Ao alcançar a porta do sótão, meu coração disparou. A tranca cedeu e uma lufada de ar pesado escapou do cômodo, trazendo consigo o cheiro de coisas velhas, esquecidas e talvez amaldiçoadas. Lá dentro, em meio ao pó que flutuava como pequenos fantasmas e as vigas cobertas de teias, estava ele, o quadro. A moldura de madeira negra, quase tão velha quanto a casa, estava marcada por entalhes que formavam símbolos estranhos, indecifráveis. Mas o mais perturbador era o rosto pintado ali. O homem da imagem, com os olhos fundos e uma expressão indescritivelmente fria, parecia me olhar como se soubesse algo que eu ainda não sabia. Seus olhos seguiam meus movimentos, um olhar quase hipnótico. Mesmo na penumbra, havia algo de desconcertante na forma como ele me observava. Eu podia jurar que sentia a respiração dele ao redor de mim, como um leve calor que emanava de dentro do quadro, pulsando junto com as batidas do meu coração. E naquele instante, com um arrepio percorrendo minha espinha, soube que o quadro não era uma simples pintura esquecida. Ele estava vivo. De alguma forma, ele me aguardava. E, quando dei um passo para trás, a sensação foi como se tivesse despertado uma força oculta. Depois daquela noite, algo mudou. O quadro do sótão parecia exercer uma estranha atração sobre mim. Mesmo tentando evitá-lo, sempre acabava subindo para vê-lo, como se fosse arrastado por uma força invisível. E a cada visita, o homem na pintura me olhava de maneira diferente, mais intenso, mais presente. Sua expressão sombria parecia amolecer. As linhas de cansaço que marcavam seu rosto aos poucos se dissolviam. Ao invés do velho de olhar cansado, agora ele parecia mais jovem. Eu tentei ignorar. Convenientemente deixava a luz apagada ao passar pelo corredor, desviava o olhar, fingia que o quadro não estava lá. Mas, mesmo assim, sua presença continuava latejando, uma sensação de que ele continuava a mudar. Até que, uma manhã, subitamente gelada e silenciosa, criei coragem e o encarei de frente. O que vi me congelou o sangue. As rugas que antes moldavam a expressão do homem estavam quase todas sumidas. O semblante rígido dava lugar a algo mais suave, mais vibrante. A pele, que outrora parecia pálida e sem vida, agora tinha um brilho estranho, como se o próprio quadro respirasse, como se sugasse algo ao seu redor. Toda vez que eu saía do cômodo, uma inquietação insuportável crescia em mim. Minha cabeça doía, e um cansaço inexplicável tomava conta do meu corpo. Foi então que percebi algo perturbador. Quanto mais o homem rejuvenescia, mais exausto eu ficava. Minhas mãos tremiam, e meu reflexo no espelho parecia envelhecido. Mas, ao me virar para sair do sótão, um som suave ecoou atrás de mim, quase inaudível, mas que ecoou na minha mente como um sino fúnebre. Naquela noite, meu próprio reflexo me traiu. Os espelhos da casa, que antes me devolviam uma imagem familiar, começaram a mostrar algo distorcido. No primeiro momento, achei que fosse uma impressão, uma sombra mal posicionada. Mas, quando me aproximei do espelho no corredor, percebi a verdade. Minha pele parecia mais fina, quase translúcida, e havia uma palidez doentia onde antes existia vigor. Senti um arrepio gelado correr pela espinha ao ver uma ruga fina se formando no canto do meu olho. Uma ruga que, até onde eu sabia, nunca estivera ali. E então, sem aviso, o vidro trincou. Um estalo alto, como se o próprio espelho rejeitasse o que via.
Meus olhos buscaram o reflexo entre as fissuras, e, por uma fração de segundo, vi outra imagem me encarando das profundezas do espelho. Uma figura envelhecida, de expressão vazia, mas com olhos desesperados, os meus olhos. Eu recuei, o coração disparado, mas o eco daquele rosto preso nas rachaduras continuava a pulsar em minha mente. Na tentativa de me recompor, corri até o banheiro, mas o espelho ali também estava trincado. E, através da rachadura, vi algo além da minha imagem. Era como se outra presença estivesse ali, uma sombra, um vulto que se movia e espreitava, sugando minha juventude com um prazer maligno. Enquanto eu observava, o homem do quadro me veio à mente, e então uma ideia terrível tomou forma. A cada trinca, a cada olhar, ele se aproximava. Com um arrepio de pura inquietação, percebi que o quadro era só o começo. As noites no casarão passaram a ser acompanhadas por uma trilha de sussurros. Não era o vento, nem o crepitar das madeiras antigas. Eram vozes, abafadas, gélidas, murmurando palavras incompreensíveis, como se saíssem das paredes. Certa madrugada, quando o silêncio era absoluto, ouvi meu nome. Primeiro, foi um sussurro suave, arrastado, que me fez prender a respiração. Depois, um tom mais nítido, direto, sibilando pelo corredor vazio. Venha! Levantei da cama, sentindo meu coração martelar no peito, e segui o som quase sem perceber. No corredor, a penumbra era espessa, e o ar parecia mais frio do que o normal. Meus passos ecoavam, mas havia algo, outra presença, como uma sombra que não pertencia a nenhum corpo, deslizando ao meu lado. Ao me aproximar do sótão, o som se intensificou. Pareciam palavras antigas, carregadas de lamento, sussurros que contavam histórias de dor, de perda, como uma melodia sombria composta por almas presas ali. E foi ali, parado diante da porta do sótão, que eu o vi. Ao lado do quadro, um vulto tomou forma. Era o homem da pintura, só que agora seus olhos não estavam presos ao papel. Eles me encaravam, brilhando com uma vida estranha e intensa. Seu rosto, jovem, sorria de maneira horrível, com uma satisfação que me gelava até os ossos. Eu quis correr, gritar, mas a voz dele, rouca e traiçoeira, cortou o ar. Eu não precisava mais me olhar no espelho para saber. Minha própria pele parecia mais fina, meus ossos doíam, e uma exaustão insuportável pesava sobre mim, como se cada dia sugasse mais do meu vigor. Enquanto isso, o homem no quadro parecia cada vez mais vivo. A cada visita ao sótão, eu o encontrava mais jovem, com a pele vibrante e olhos intensos, quase zombeteiros, como se ele se alimentasse do que tirava de mim. E o sorriso. Aquele sorriso ganhava contornos cada vez mais nítidos, carregado de um triunfo sombrio, como se cada segundo da minha juventude lhe pertencesse. Uma noite, com as mãos trêmulas e a visão embaçada, percebi a verdade que minha mente teimava em negar. O quadro era um espelho invertido, uma troca silenciosa e terrível, onde minha vida escorria para dentro da pintura. O rosto que me encarava já não era apenas uma imagem, era quase palpável, prestes a transbordar para fora da moldura. E então, notei algo que me fez recuar, o peito sufocado por um terror avassalador. A moldura, antes sólida e intacta, começava a rachar. Era como se a barreira que o prendia estivesse cedendo, cada fissura um passo mais perto da liberdade. Eu tentei me afastar, mas a própria escuridão do sótão parecia me puxar de volta, os sussurros do homem crescendo em um coro arrepiante. E, ao dar mais um passo para trás, senti o ar gelado fechar-se ao meu redor, enquanto alguém, se aproximava da minha nuca, respirando baixinho, quase dentro do meu ouvido.